Olá, seja bem-vindo a essa série de aulas que nós teremos início hoje. Essa série de aulas tem como título o que você está vendo no seu slide: Foco na Palavra, estudando a Palavra de Deus com profundidade. E aí você pode estar se perguntando de onde que surgiu essa vontade, de onde que surgiu essa série de aulas. Bom, alguns motivos me levaram a produzir esse material. Na verdade, esse material é meio que um compilado de um curso que eu tenho a oportunidade de lecionar no Seminário Teológico Batista do Litoral. Lá eu leciono uma matéria chamada Exposição Bíblica, que tem como foco algo muito parecido com o que nós vamos ver aqui, só que mais voltado para a área da pregação. E muitos jovens, até adultos, né, vinham conversar comigo a respeito dessa questão, a respeito de como estudar a palavra de Deus, porque muitas vezes nós somos surpreendidos por um texto bíblico, por uma passagem que não parece tão clara aos nossos olhos e muitas vezes a gente não sabe como lidar com ela. Muitas vezes nós somos também levados ao erro, ao engano, por não conhecer a palavra de Deus com a profundidade que ela precisa ser estudada. Então, o foco dessas aulas será exatamente isso: te ensinar a estudar de maneira correta a palavra de Deus. É claro que eu não sou o dono da verdade, é claro que eu não sou um PhD no que eu estou falando aqui, mas tudo que eu estou falando para vocês, tudo que eu vou falar, foi fruto de um estudo, foi fruto de um preparo, né? Você que talvez não me conheça, eu sou formado no Seminário Teológico Batista do Litoral, fiz 4 anos lá de seminário e graças a esse seminário, graças aos professores, eu adquiri muita bagagem. Então, o intuito aqui é ajudar a igreja, é ajudar você nesse momento de quarentena a estudar melhor, a se preparar melhor para conhecer a palavra de Deus, ok? Vamos dar início aqui então a, aos nossos slides. Foco na palavra e estudando a palavra de Deus com profundidade. Já falei um pouco para vocês a respeito disso. E então vamos dar início aqui. Dividir em alguns pontos, tá? O primeiro ponto que a gente vai estudar é introdução. Nós precisamos entender um pouco sobre o que está acontecendo, sobre o que nós vamos falar. A primeiro momento, eu quero falar com vocês sobre os objetivos gerais do curso, da série de aulas, e a metodologia também, tá? Para início de conversa, eu tenho o versículo de 2 Timóteo 2,15. Esse versículo fala muito comigo, eu espero que fale muito com você também, eu espero que fale muito com o pastor da igreja, você que não é membro da Igreja Batista da Ponta da Praia, que está vendo essa série de aulas também, eu espero que o seu pastor tenha essa mentalidade e que você também, como filho de Deus, como salvo por Cristo Jesus, também pense assim. 2 Timóteo 2,15 nos fala: procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. A gente sabe que a palavra da verdade que Paulo se refere aqui nessa carta a Timóteo é a palavra de Deus. No caso, aqui no contexto, eles só tinham o Antigo Testamento, mas graças à revelação de Deus, graças à vida de Paulo também, né, nesse sentido, hoje nós temos Antigo e Novo Testamento, a Bíblia completa, e temos a possibilidade de estudá-la com diversos materiais de apoio, com diversos autores que já comentaram as passagens, com concordâncias bíblicas, com línguas originais. Hoje não nos faltam ferramentas para estudarmos a palavra de Deus como ela merece ser estudada. Então, esse versículo vai ser o carro-chefe de tudo que nós vamos falar aqui. O nosso objetivo é que nós manejemos bem, manejemos corretamente a palavra da verdade e que nós nos apresentemos a Deus aprovados, como obreiros que não têm do que se envergonhar. Então, esse vai ser o nosso norte, esse vai ser o nosso objetivo geral ao longo dessa série de aulas, ok? E aí você pode se perguntar qual que é a importância da profundidade. Davi, para que eu preciso conhecer a palavra de Deus com profundidade? Eu confio muito no meu pastor, eu confio muito no Augusto Nicodemos, eu confio muito no Jonas Madureira, no Franklin Ferreira, e eu ouço esses caras. Não tá bom eu
ouvir por eles a palavra de Deus, sendo que eles são fontes confiáveis? Mais ou menos. Você deve confiar no seu pastor, você pode claramente ouvir pregações de qualquer um desses que eu citei aqui, mas a profundidade do conhecimento na palavra de Deus traz alguns benefícios, e aqui eu listei alguns. Primeiro, seguir o conceito original da mensagem, e esse ponto é um ponto fundamental. Quando a gente fala da Bíblia, e prestem atenção no que eu vou falar, quando a gente fala da Bíblia, nós falamos de um livro escrito por judeus, e a princípio, a primeiro momento, para judeus. Hoje nós temos a palavra de Deus dada a nós também, gentios, mas nós precisamos entender que a palavra de Deus acontece num contexto judaico extremamente distante do nosso, um conceito extremamente oriental, extremamente antigo, e nós precisamos entender o que o texto queria dizer no seu contexto. É muito comum, infelizmente, né, é muito comum nós presenciarmos pastores, palestrantes, seja lá quem for, falando da palavra de Deus, apresentando um conceito do texto que você precisa se perguntar, poxa, será que os leitores originais entenderiam essa colocação que o palestrante, que o pastor está fazendo aqui? Isso é muito importante. Nós precisamos entender o texto à luz da sua mensagem original, à luz do seu conceito original. O que o texto queria dizer naquele momento. E a partir disso nós extraímos para os nossos dias aplicações, implicações, práticas, pensamentos, mas sempre levando em conta o contexto original que o texto apresenta. Né? Nós não podemos ler a Bíblia sem conhecermos o contexto. Você que tem a sua devocional em casa, você que segue o seu plano de leitura, esteja ciente disso. Você vai começar um novo livro da Bíblia, poxa, tenta entender o que está por trás daquele momento histórico. Tenta entender qual que é o objetivo do autor, para quem que ele está falando, mas a gente vai falar mais disso ao longo das aulas aqui, ao longo dos slides, ok? Mas um primeiro ponto fundamental no que diz respeito à importância da profundidade é isso, seguir o conceito original da mensagem. E se você não segue o conceito original da mensagem, você está fazendo um desserviço. Você está, de certa forma, menosprezando a palavra de Deus. Você está deixando de estudá-la como ela merece ser estudada. Não sei se você já parou para pensar na grandeza, no poder, na autoridade que a palavra de Deus tem na sua vida. Se nós, de fato, soubéssemos o quão importante, o quão valiosa ela é para as nossas almas, nós a estudaríamos com muito mais afinco, com muito mais vontade. Isso é notório, né? Você ganha um livro, imagina que você ganhou um livro aí, não cristão, um livro de qualquer tipo, qualquer outra vertente, que você gosta muito. Você vai estudá-lo. Imagina que você está no seu trabalho e de repente você está lá, você é da área administrativa e o seu patrão fala, olha, fulano, esse livro aqui você precisa ler porque ele vai te ajudar muito na sua carreira administrativa. Eu tenho certeza que você vai ler o livro de cabo a rabo várias vezes, você vai fazer anotações, você vai carregar ele com você. Quando você tiver alguma dúvida a respeito do seu trabalho, você vai consultar o livro. E a Bíblia precisa ser esse livro nas nossas vidas. Nós cansamos de ouvir que a Bíblia é o nosso manual de vida, de prática, de fé. Só que, infelizmente, isso vira um bordão, isso vira uma frase de efeito que nós muitas vezes falamos, mas não paramos para pensar na grandiosidade desse livro. Você não para pensar na história que a Bíblia percorreu para chegar hoje na sua mão aí bonitinha, encapada em couro, encapada em capa dura, no seu celular, em várias versões. Hoje nós temos a facilidade, o meu celular não está aqui, mas eu consigo abrir no meu celular o texto grego, o texto hebraico, eu consigo pelo celular ver o significado das palavras. Para pensar na dimensão que isso apresenta para as nossas vidas.
para pensar em quão edificado você poderia ser se estudasse a Bíblia com mais dedicação. Então, o estudo bíblico com profundidade te ajuda demais nesse primeiro ponto. O segundo ponto, eu já acabei comentando, é extremamente nutritivo espiritualmente. Faz bem conhecer a palavra de Deus. Faz bem meditar na sua lei. Faz bem conhecer a revelação de Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você o ama, mais você o adora, mais você entende qual é o seu motivo de estar vivo. E isso falta no nosso dia a dia, isso falta nas nossas igrejas, isso falta nos nossos púlpitos. Infelizmente, muitas vezes, é que eu estou falando no aspecto brasileiro em geral, tá? Não pense que Davi está falando da igreja X ou denominação Y, não. A igreja brasileira em geral tem uma carência de nutrição espiritual. Então, o estudo aprofundado da palavra de Deus vai te nutrir, vai fazer com que você fique satisfeito e desejando mais da palavra de Deus. Terceiro ponto, ajuda a entender textos difíceis. Nossa, isso é fundamental. É muito fácil a gente, de repente, pensar a respeito de uma história como Davi e Golias. É muito fácil, de repente, nós ensinarmos para as crianças a história de Sansão ou a história, qualquer passagem da vida de Paulo. São textos com uma narrativa fácil de se entender. Mas e quando você pega uma profecia? E quando você pega um poema? E quando você pega um texto apocalíptico, por exemplo? Nossa, quando você vai para Apocalipse, toda aquela linguagem, todo aquele conceito é um gênero literário específico apocalíptico, que não é exclusividade bíblica, ele já acontecia no contexto ali do Antigo Oriente, mas é uma linguagem totalmente diferente. Geralmente eu coloco esse exemplo, é como você querer entender uma manchete de jornal do mesmo modo que você entende um poema, uma poesia. Você sabe que ambos são textos e que estão escritos na sua língua mãe. Os dois estão escritos em português, mas você entende a matéria do jornal de um jeito e você entende a poesia, o poema, a música de outro modo. Então, entender textos difíceis é fundamental para quem quer conhecer a palavra de Deus de fato, conhecer a palavra de Deus com profundidade. Ok? Um quarto ponto, evita a propagação de falsos ensinos. A internet, infelizmente, está recheada de pessoas que não dão a devida importância para o estudo da palavra de Deus. Novamente, não estou me colocando no pedestal, não estou colocando a nossa igreja no pedestal, mas é um fato que acontece nos nossos dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Pessoas que abrem a Bíblia, leem o texto e dão para o texto o significado que eles bem quiserem, o significado que aparecer no coração, que aparecer na mente deles naquele momento. E nessa ignorância, nessa falta de bom senso, nessa falta de sabedoria, surgem diversas heresias, diversos falsos ensinos. E eu tenho certeza que, de repente, você consegue imaginar algumas heresias que você já ouviu na internet, ou que você ouviu falar por terceiros. Infelizmente, tudo isso parte de não conhecermos a Bíblia com profundidade. Eu estava ouvindo uma entrevista um dia desses, e eu acho que era o Jonas Madureira que estava sendo entrevistado, é o Jonas Madureira. E ele colocou um ponto que realmente é bem interessante. Até os hereges de antigamente, dos primeiros séculos, eram mais bíblicos do que os cristãos de hoje. Porque as heresias que aparecem nos primeiros séculos, né, terceiro, quarto século depois de Cristo, todos eles, de algum modo, partem da palavra de Deus. Eles interpretavam errado a palavra de Deus, mas partia da Bíblia. Hoje as heresias, hoje os falsos ensinos que estão aparecendo, infelizmente,
ou não sei, felizmente, não sei. Os falsos ensinos que estão aparecendo não têm nada de Bíblia. Você se pergunta, da onde que esse rapaz tirou essa ideia? Da onde que essa denominação tirou essa doutrina? E nós não temos respostas, porque não está na Bíblia. Falta de profundidade. Essas são alguns pontos importantes quando a gente fala sobre profundidade da palavra de Deus. Ok? Aqui eu coloquei alguns objetivos mais pontuais dessa aula. Primeiro, te auxiliar na sua devocional. Você que não dá uma aula na sua igreja, você que não prega, você que não exerce o ensino, pode pensar, poxa, esse curso não é para mim, Davi, porque eu não preciso saber conhecer a Bíblia com profundidade, porque eu não vou ensinar ninguém. Você está errado. Você precisa ser edificado. O estudo aprofundado da palavra de Deus te auxilia demais na sua devocional. Essa prática que eu espero que você tenha na sua vida. Você saber estudar um texto sozinho na sua casa, só você e Deus. Como isso é bom. Então, esse é um dos objetivos pontuais dessa aula. O segundo, preparar expositores. De repente você não sabe que você tem facilidade, que você é um bom expositor. De repente você não sabe que você pode ser um bom professor, uma boa professora, de repente até um pastor, não sei. Mas esse é um dos objetivos. De repente despertar no seu coração o desejo, o toque pelo Espírito Santo no seu coração de passar a mensagem de Deus adiante, seja numa escola dominical, seja num culto de quarta-feira, seja num GP, seja onde for. Expor a palavra de Deus precisa ser um objetivo, uma prática diária daqueles que foram salvos, daqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Você que foi alcançado pela graça e não tem em mente que você precisa ser um expositor, por mais que não seja no ambiente de igreja, seja na sua escola, seja no seu trabalho, seja no seu condomínio, se você não tem isso em mente, depois a gente pode até fazer uma aula sobre cosmovisão, que fica para o próximo ponto, mas é fundamental que você que foi salvo pela graça tenha o desejo de expor a palavra de Deus. Legal? Mais um ponto, fortalecer a fé. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós confiamos nele. Quanto mais nós nos aproximamos da palavra de Deus, mais nós vemos ali um Deus totalmente soberano, um Deus infinitamente gracioso, que nunca perdeu o fio da meada, que sempre esteve no controle da história. E glória a Deus por isso. Quando nós estudamos a palavra de Deus com profundidade, a nossa fé é fortalecida. A gente sai do rasinho, a gente sai daquela leitura de 5 minutos ali do pão diário e acha que aquilo ali tá bom para o meu dia a dia. Você mergulha no texto bíblico, porque o texto bíblico é infinitamente rico. Então, fortalecer a fé é um dos objetivos dessa aula também. Ok? Então, antes da gente partir de fato para o nosso pensamento, para o nosso método de aprendizado, nós precisamos ter um modelo de pensamento, porque a exposição bíblica, o estudo da palavra de Deus, antes de mais nada, precisa seguir uma regra na sua mente. Uma regra que não fui eu que inventei, mas que funciona e que funciona muito bem. De repente, podem existir outros métodos? Podem, mas eu vejo esse como mais bíblico, mais sensato, e a gente vai falar um pouco sobre ele. Primeira coisa que você tem que ter em mente, o texto. Você vai se deparar com o texto bíblico, seja um capítulo, sejam alguns versículos, seja um livro, você vai ter o texto. Do texto, você parte para o estudo. Você começa a estudar o texto. E nós vamos falar mais detalhadamente a respeito desses pontos. Aqui a minha ideia é apenas apresentar o modelo que nós vamos seguir. Então, texto, mais estudo, mais ideia. Depois que você estudar o texto, você vai perceber que o texto em si vai apresentar para você uma ideia. Ele vai te falar o que ele está querendo dizer. Não vai ser a sua ideia sendo imposta no texto.
Só que isso só vem depois do estudo. A ideia só vem depois do estudo, ok? Tenha isso em mente. E aí sim, depois de você ter a ideia do texto, você pode então pensar numa aplicação, você pode pensar em como isso vai ser relevante para a sua comunidade de fé, vai ser relevante para o seu dia a dia, como você pode aplicar aquela ideia. E aqui a gente vê um grande problema, uma grande distorção de muitos pseudo-pastores, como eu coloco, como aqueles homens que menosprezam o ministério da palavra. Muitos colocam a ideia, que deveria ser o terceiro tópico a ser pensado, eles colocam antes do texto. Então o que eles fazem? Eles têm uma grande ideia. Poxa, eu queria falar muito sobre, sei lá, deixa eu pensar aqui, sobre basquete. Tenho uma ideia aqui, eu queria que a minha ideia fosse basquete. E aí então eu procuro um texto bíblico que de repente tem alguma ligação com basquete. Poxa, de repente Satanás vem nos atacar, mas nós temos que bloquear e precisamos trabalhar em equipe para obter sucesso. Percebe que eu já vou dando cambalhotas mentais aqui na minha mente para achar algum texto que se encaixe no que eu estou querendo colocar como ideia. Tá? E aí, muitas vezes, quando você coloca a ideia antes do texto, você ignora esse segundo ponto que é essencial, que é o estudo. Por quê? Você já vem com a sua ideia pronta. Você não vai deixar o texto falar com você. Você tem a sua ideia, você encontra um texto que embase a sua ideia, que embase, porque muitas vezes a sua ideia não vai ter nada a ver com o texto. E aí você corta o estudo e parte direto para a aplicação. Pessoal, infelizmente, mais uma vez, isso é comum de nós presenciarmos na igreja brasileira. Muitos pastores que você percebe, que é notório que não estudaram o texto como deveria ser estudado. De repente, uma mensagem onde o pregador, o preletor não traz uma informação a respeito do contexto histórico. Não estou dizendo que necessariamente ele precisa explicitar alguma informação do contexto histórico. Por exemplo, tal carta foi escrita no ano X, endereçada ao povo Y. Ele não necessariamente precisa colocar isso no sermão. Você não precisa ter essa ideia audível, mas isso precisa estar nas entrelinhas do que você está falando. Não tem como você fazer uma análise cultural do texto e ignorar isso na hora de você expor, na hora de você encontrar a sua aplicação. Porque nós entendemos que a prática cristã é necessária. Nós precisamos ser estimulados a tomarmos decisões práticas. E eu quero tomar cuidado com isso porque nós não podemos ser reducionistas. A gente não pode minimizar o evangelho a faça isso, faça aquilo. Mas a gente vai falar um pouco mais a respeito disso. Então eu gostaria que você tivesse isso em mente, esse esboço que você está vendo na sua tela. Texto mais estudo. E aí sim você encontra a ideia para você tirar a aplicação. Siga essa norma em qualquer texto que você for estudar na sua vida, que tá tudo ok, tá? E a gente agora vai partir para falar um pouco mais a respeito de cada um desses pontos, ok?